Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa jornada internacional da felicidade no trabalho. Hoje estou aqui com meu colega e amigo Miguel Nizenbaum e nós vamos falar de colaboração hoje, né, Miguel? De Se colaboração em rede. apresente, é isso aí. Se apresente, por favor, e vamos lá dizer por que que é importante a gente falar desse tema. Sou Miguel Nissenbaum, sou parceiro aqui da Leader Academy junto com a Eli, com o Dani, com a Ju. A gente tem uma comunidade de consultores apaixonados por falar de liderança humanizada, de colaboração, de bem-estar no trabalho. Não é à toa que a gente está falando de felicidade no trabalho aqui. E essa do dia 20 em diante, a gente gravou uma série de entrevistas e essa é mais uma, né, para falar de temas relacionados e que ajudam a gerar felicidade e bem-estar no trabalho, né? Então, dentro dos vários temas que a gente aborda, eu pensei num dos temas que desde 2019 me atrai muito, que é redes de colaboração, né? Como é que a gente fomenta isso dentro das organizações, né? A gente trouxe, a gente trabalha com job crafting, outros temas de redesenho do trabalho e carreira, psicologia positiva aplicada e a colaboração é um dos temas que nos atrai muito, né, ali, atrai todo mundo, né, da Leader Academy Sim. falar desse tema, né? Sim, eu adoro essa visão do coletivo, né? Porque a gente faz coisas no individual, mas a gente faz muito mais coisas e melhores quando a gente está no coletivo, né? Então, ainda mais nesses tempos incertos e complexos, né? Não tem como superar a inteligência coletiva, né? Então, conta pra gente, Miguel, o que que você anda se aprofundando aí na relação de redes, como que você enxerga que a gente pode aplicar de forma prática nas organizações esse conceito? É interessante ele, porque a primeira vez que eu vi o conceito de redes foi com um pesquisador que eu sei que você gosta também muito, que é o Kim Cameron, que é um Sim, pesquisador que estuda liderança positiva. E ele começou a estudar o que a gente chama de energia das relações. Ou seja, o que gerava entusiasmo, engajamento das pessoas, ou estimulava o desenvolvimento das pessoas dentro da organização. E ele encontrou que tinha alguns comportamentos que as pessoas tinham que ajudavam a gerar esse aspecto de desenvolver as pessoas, né? Então era muito de estimular os outros, ajudar os outros, apoiar os outros, a dar acesso a recursos ou a conexões que eram relevantes para o crescimento dessas pessoas dentro da organização. E o que ele e ele fez um mapa de redes. Então a primeira vez que eu vi um mapa de redes foi em 2013, era um aluno de doutorado dele que apresentou num congresso e tinha um mapa de redes lá, ó, tá vendo? Eu consigo mapear quem são as pessoas que estão gerando mais energia aqui de relacionamento nessas redes, e isso aqui é mais importante do que influência ou extroversão. ah, E a gente sempre promoveu as pessoas dentro das organizações, muitas vezes por influência extroversão e sim, não dava voz para as outras pessoas. Então, no mapa, ele tinha gente que era C-level, que estava isolada, que era executivo, que não gerava essa energia das relações, e tinha alguém que era gestor médio, que gerava essa energia das relações. E aí, o assunto dormiu, eu nunca mais vi isso. Foi, ó, achei muito interessante, nunca vi aplicar isso. E em 2019, eu comecei a ver que tinha tecnologias que ajudavam a gente medir e gerar um mapa vivo para como é que estava uhum, acontecendo essas interações dentro da rede e identificar essas lideranças informais, né, que eram essas pessoas que ajudavam os outros, né? Tem até o Adam Grant que tem aquele livro Dar e Receber, né, que ele fala sim, do impacto da pessoa que dá é, distribui conhecimento, distribui ajuda na organização e como isso gera uma cola na organização. é. Então É aí quem eu faz a roda girar mesmo, né? faz a roda girar, né? E aí eu comecei a olhar esses softwares e pensar, fomentar projetos, né? E aí lá em 2000, finalzinho da pandemia, eu comecei a implementar os primeiros projetos de redes de colaboração. E é incrível, porque você descobre a sabedoria da rede, porque a indicação de quem está te ajudando, com quem compartilha informação relevante com você, vem da rede. Então, quanto mais gente participa de um processo desse,
mais clareza você tem do conhecimento que está distribuído na sua organização, de quem são esses agentes de mudança, e ouvir realmente sabedoria coletiva, porque e eu sou fã disso, de trabalhar em descentralizado, porque os problemas são muito complexos. Eu sei que você adora falar de complexidade e de resolução de problemas complexos. Sim, Não dá para centralizar mais no board, né? Ou no executivo, ou no líder, né? Então, às vezes a solução está lá na ponta, ou está em outra área, está numa área que nem tem a ver com a sua, e a pessoa tem um conhecimento que sim. pode compartilhar com você. Então, o tema chegou dessa forma, e a gente vê que as empresas têm mais vontade de medir isso, porque o mundo está mais complexo. Não é porque elas estão É. largando a questão da hierarquia, é porque elas não têm mais respostas, e a gente fala, ó, tá vendo? A resposta não está fora, a resposta pode estar aí dentro, né? No, na tua rede de colaboração, né? Pois é, porque é uma loucura, né? A gente achar que um CEO, por exemplo, né? Uma alta liderança sabe o que deve ser feito lá no detalhe da atividade, do dia a dia das equipes, né? Não sabe. O CEO tem uma visão geral, né? Mas não o detalhe. Quem tem que trazer todas as perspectivas, né? Todas as possíveis soluções é quem está dentro do problema de fato, né? Então, trazer para a mesa, né, de discussão todo mundo, né, que é afetado de alguma forma pelo problema. Isso a gente falando dos trabalhos mais complexos, né, que não dá Uhum. para seguir uma cartilha, né, não dá para seguir um manual simplesmente porque as coisas mudam, né? Quando a gente fala de inovação, por exemplo, né, não tem como. Então, aproveitar esta rede, né, não ficar centralizando em alguns elementos essa tomada de decisão, muda tudo, muda o jogo, né? Então, a gente perceber quem são as pessoas que mais colaboram para elas serem reconhecidas e influenciarem positivamente outros membros do grupo para fazerem o mesmo, né? Então vai gerando uma contaminação positiva, né, de comportamento, né, que é aí um comportamento de aprendizado organizacional, né? Então, esse mapeamento, né, de quem são esses elementos, né, que nos ajudam a passar pela dificuldade, pela complexidade, ajuda demais, né? Porque ainda mais quando você tem equipes, empresa muito grande, muitas equipes, né? É difícil você saber com precisão, né? Sem aplicar pesquisa, sem colocar uma tecnologia para ajudar, né? Então, esse tipo, né, de tecnologia que surgiu, né, que está crescendo, ajuda muito, né? E Fala uma, um pouquinho de como aplica para a gente. então, uma coisa que me encantou é que você usa isso para destravar o potencial das pessoas e não para etiquetar, Hum, não rotular as pessoas, né? Porque às vezes falam, estou usando um algoritmo aqui para controlar as pessoas, não para entender e facilitar que as coisas fluam da melhor forma possível, né? E que a gente reconheça essas pessoas que não estão evidentes, tão ocultas, né? Porque a relação é muito indicação do líder, a pessoa que fala mais alto. Então, quando você mapeia a rede, você vê o que está acontecendo de verdade. E tem duas formas de você olhar isso, Eli. Tem uma forma que é olhar quando a gente fala de rede ativa, né? Então as pessoas indicam como é que é a qualidade da interação. Então, por exemplo, como é que é a minha interação com ele? Que tipo de interação é positiva com ela? Como é que ela traz de informação que é relevante para o meu trabalho? Se essa pessoa me acolhe ou não no trabalho? Então tem outras dimensões. Até você pode até perguntar coisas de cultura, né? Essa pessoa representa coisas que são relevantes para os nossos valores e cultura. A gente pode colocar ela como uma embaixadora natural, porque ela manifesta aquilo naturalmente para aquele comportamento que a gente quer ver das nossos colaboradores. Então, essa parte ativa, que é muito mais para a liderança informal e para processos de ajudar a estruturar time de gestão da mudança. Então, e aí você tem uma rede.
dessa colaboração informal, que em inglês o pessoal brinca que no Brasil é o cafezinho, né? Ou seja, com quem na interação presencial, com quem que eu tomava cafezinho, né? E no online já é um pouquinho diferente, né? Então, mas também pode ver a outra forma de mapear, a segunda forma de mapear é ver não como é que estão as interações nas plataformas. Uhum. Então Sim. você pode ver quantidade de reunião, quantidade de volume de e-mail, quanto tempo aquela área demora para responder, se as pessoas estão sobrecarregadas, né, de processos. Então a gente consegue Uhum. enxergar essas interações e aí o uso é muito mais para melhorar a produtividade, reduzir sobrecarga, reduzir burnout. Se bem que a ativa também dá para você usar para administrar melhor a sobrecarga. Vou dar um exemplo. Se eu, líder, todo mundo indica eu que sou líder da minha equipe para resolver os problemas, e a única indicação sou eu, e não tem ninguém abaixo de mim ou alguém da minha equipe que o pessoal procura para resolver os problemas, eu tenho um gargalo, né? Eu tenho um silo, né? Uhum. Então a gente consegue ver visualmente isso. Mas são as duas formas. Sim. E um cuidado que a gente tem muito grande é em relação à LGPD, né? Então a gente nunca Uhum. olha teor da informação, exposição do dado, usar o ranking da pessoa na rede para classificar ela. Então, a Uhum. gente, junto com o pessoal de pessoas, até para definir esse cuidado, porque o que a gente quer é que a empresa colabore melhor e usar os dados para tomar a É, melhor o decisão. objetivo é outro, né? O Não, não objetivo é, é não é outro. controle. Pois é, e o que eu gosto dessa abordagem é que é só um ponto de partida, né? Vamos dizer assim, Total. porque dá para você ter vários insights a partir disso, né? Então, como você falou, né? A quantidade de acionamentos, por exemplo, que uma pessoa recebe, você consegue, pô, o que será que está acontecendo, né? Será que é uma pessoa que está sobrecarregada? Né, tá acumulando função, por exemplo, Uhum, né? Ou será que é uma pessoa centralizadora, né? Que na verdade as coisas têm que passar por ela, senão não. Então pode ser um monte de coisa. Por isso que eu digo que é só um ponto de partida, né? total. Então aí o cuidado que a gente tem que ter é justamente na interpretação, né, disso tudo, né? O que a gente faz com esse monte de informação? E que bom que a gente tem esse monte de informação, né? Que é possível ter, né? E um outro aspecto que eu gosto muito é a gente tendo mais, né, um recurso, vamos falar assim, né, para sair daquela questão de que só quem fala mais alto, quem fala mais é que é visto, né? Então, você pode ter, por exemplo, pessoas que nem vão no cafezinho, né, para brincar aqui, mas é uma pessoa que colabora com todo mundo, né? Então, é aquela pessoa que compartilha conhecimento, que ajuda o colega, né? Que senta do lado, que ensina a fazer, só que ela não é aquela pessoa super extrovertida que, né, que está em todos os contextos, por exemplo. Então, isso é uma forma de reconhecer, de enxergar, né, esse tipo de colaboração que é super valiosa em organização, né? Não, isso for valiosa é isso. A pessoa está gerando valor, mas não está sendo visto esse valor, mas isso gera É, valor. Então, sim, esse tipo de perfil que você comentou, para um onboarding, para acelerar a integração de uma pessoa que está chegando e fazer com que ela esteja mais é, preparada, já preparada para produzir e atuar com mais velocidade, a gente usa esse tipo de decisão, né? Então, às vezes não é o líder a pessoa mais adequada para fazer o onboarding, às vezes é outra pessoa que tem sim, essa característica, né? Então, tem muitas aplicações, inclusive para dinâmicas de inclusão. Você consegue ver se tem algum grupo que a empresa pode ser diversa e pode não ser inclusiva. Então, foi sim. legal. A gente é diverso, mas as pessoas que são de um grupo minoritário ali, ou de um grupo que precisa ser mais representado, estão só na base, não conseguem Hum, subir para um cargo de gestão. Então a gente consegue enxergar onde estão, e inclusive essas pessoas invisíveis que fazem parte desse grupo, que estão gerando valor. Pô, tá vendo? Essa pessoa aqui você podia colocar num projeto, você podia colocar num programa de liderança. Então você muda o pipeline de liderança
total. radicalmente, porque não é mais QI, né? Vamos dizer que é o, Pois Q, é, é, é pois o é. QI da sabedoria coletiva, ou seja, você tem muita gente indicando aquela pessoa de forma anônima e aquela pessoa emerge na rede ali, mas não é o líder que está indicando. Então é bem interessante e desafiador ao mesmo tempo, viu, Eli? Sim. Né, e com certeza é desafiador, né? Porque quando a gente fala, só da gente falar de ser humano já é complexo, né? E mas esse tipo de coisa me anima muito, né? E fico bem curiosa de ver com mais detalhes diferenças entre organizações olhando para o design organizacional, porque eu acho que deve mudar muito, né? Uma empresa mais hierarquizada, outra mais horizontalizada, uma com mais segurança psicológica, outra com menos, né? Esse tipo de coisa deve mudar radicalmente, né? Você teve oportunidade de ver Muda, coisas assim? muda porque implementação em indústria, por exemplo, a gente tem alguns silos mais evidentes, né, quando a gente fala de indústria ou empresas de engenharia que são mais verticais, né? Então a gente tem esses silos mais naturais, até pelo modelo de negócio, né? Porque às vezes o processo ele é vertical, né? Então você vai construir um prédio, tem o projeto, o plano, a implementa, então tem uma sequência que precisa ser linear. Você pega uma empresa de tecnologia, a coisa já é mais dinâmica, né? As coisas mudam com mais frequência e tem mais interface, mas mesmo nas empresas mais hierarquizadas, a gente tem projeto multidisciplinar, a gente tem as Sim. interfaces precisam melhorar, entendeu? O cara do projeto precisa conversar mais com o cara do marketing para construir o prédio mais de acordo com o público precisa. Então tem coisas ali que, que a gente vê oportunidades muito interessantes, mesmo em empresas mais hierarquizadas, né? E para design organizacional eu vejo como uma coisa mais viva hoje, né? Até mais orgânico, sabe? Pensando em organização que vai trabalhar cada vez mais por projeto, a alocação das pessoas, né? Como é que você compõe os times com mais agilidade, você tendo um mapa da rede ali. E imagina o seguinte: se tiver toda a parte de capital humano, que é o que a pessoa quer, o que ela gosta, o que ela estudou, que projetos ela participou, ter esses dados ali, os interesses dela, o tipo de trabalho que ela já realizou, interesses até além do trabalho, né, valores que ela Uhum, tem. Você tem essa informação e você tem informação de como ela colabora. Você pode ajudar ela a navegar melhor, né? Então, uma empresa que tem 3.000 pessoas, você pode compor os times de maneira mais orgânica, né? Porque eu acho que o design vai ser mais vivo. Esse desenho organizacional rígido, né? Não, sim. vai ser tipo, eu acho muito a ideia do congela e descongela, sabe? Brincadeira Uhum, de criança, estátua, né? é, Você vai virar estátua por 6 meses. A gente vai ver o que deu certo nessa nova estrutura ali e depois a gente vai iterar e os 6 meses seguintes pode mudar e vai mudar com mais frequência, né? Então, aquela sim. estrutura rígida, né? É isso que a gente tem para os próximos 5 anos de estrutura de organização, de hierarquia de cargos. Isso aí vai cada vez mais cair por terra, né? É, né? E ainda bem, né? Ainda bem que estamos chegando nesse ponto, mas é desafiador, né? Porque realmente tem que mudar, né, o jeito de pensar e de encarar essas mudanças, né? Porque mudar dói, né? A gente sabe que mudar dói, né? Então, como que as pessoas entendem que a mudança é benéfica, né? Vai doer, mas depois vai ser bom, né? Ou seja, a gente tem que se manter em movimento, a gente tem que se manter mudando, porque é assim que a gente vai para frente, né? É assim que a gente evolui. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de tecnologia que nós estamos falando aqui, só ajuda. Né? Então, como a gente falou aqui, é ponto de partida para fazer um monte de outras coisas, né? Até para repensar o design organizacional, né? Como a gente está Total, falando aqui. total. E aí é o equilíbrio dinâmico, né, que a gente fala, né? Que o equilíbrio Uhum, estático não é equilíbrio, né? Então, é como é que a gente se é isso aí. mantém em equilíbrio dinâmico. E uma coisa que é interessante, e o que é desafiador, né?
que você, quando você dá mais poder para as pessoas, você a organização como um todo ganha mais poder, e até você ganha mais poder, porque você ganha liberdade para fazer outras coisas. É isso aí. E quebrar isso, ou seja, as pessoas desapegarem desse ponto das estruturas de ilusão de poder, porque a pessoa pode estar na organização, daqui a 3 meses está fora, mesmo tendo Uhum, um cargo alto, né? Então, sim, é a ideia de você dar poder para as pessoas de fato, né? Então, isso precisa quebrar muita coisa ainda, né? Então, tem um desafio grande aí, né? Não é nem na implementação da tecnologia, é convencer que aquilo não é uma ameaça, que aquilo, na verdade, vai ser pelo muito mais, contrário, vai ser mais libertador do que você tá preso agora, né? Eu tô te dando insumo, dados para você se libertar, né? Mas isso, o é ser isso. humano naturalmente tem um pouco de receio disso, mas eu estou bastante entusiasmado, porque acho que o mundo complexo que a gente está vivendo está demandando, eu falo, nossa, preciso quebrar alguma coisa, não está funcionando mais desse jeito aqui, as empresas estão ficando doentes, ou seja, estão morrendo e as pessoas também estão ficando doentes, a gente precisa dar um jeito aqui, preciso fazer Precisamos. alguma coisa. É preciso, como diz o Roberto Erasmo Carlos na música lá do filme, né? É preciso dar um jeito, meu amigo. É isso aí. Urgente, né? Urgente. É distribuição de poder, como você está falando, dar autonomia, né? A velha e boa autonomia que a gente só vê falar, mas implementar de fato está difícil, né, Miguel? Muda tudo, né? Muda o jogo da autonomia para as pessoas, né? Porque aí as pessoas têm oportunidade, né, de realmente colocar em prática o que ela sabe fazer, o que ela tem de melhor e tudo mais, enxergar significado no trabalho que ela está fazendo, né? E colaborar de fato, né, com a equipe que ela está inserida. Todo mundo ganha, o indivíduo ganha, a equipe ganha, a empresa ganha, né, os clientes, fornecedores, todo mundo, né? Então é um passo, né? É um passo para a gente chegar nesse lugar, né? Que a gente está buscando de mais bem-estar e saúde no Total, trabalho, né? total. E não tem a ver com horas, né? Isso é um recado que, para a gente fechar o nosso papo de hoje, um recado que horas de colaboração ou de interação não necessariamente é colaboração de qualidade, né? Então, a Sim. gente repensar os rituais que a gente tem na organização e o respeito ao bem precioso que a gente tem, que é o tempo e energia das pessoas, né? Então, Uhum. isso é fundamental, né? Também da gente entender como está acontecendo para também a gente melhorar as dinâmicas de colaboração dentro da organização, né? Como é que a gente Ah, fala não dentro do como é que a gente o que que a gente coloca numa reunião, o que que pode ser assíncrono, esses rituais, os combinados de como a gente colabora é fundamental, né? total, Miguel. E uma coisa que a gente precisa, o que que precisa ter espaço, né? A gente tem muito espaço para reunião operacional e de discutir detalhe eventualmente tem muita gente dentro de uma reunião e às vezes a gente é incapaz de ter 15 minutos de escuta com o meu Ah, colaborador. Então, é, é onde eu vou colocar meu tempo e energia de colaboração e a qualidade da colaboração e onde eu posso gerar mais valor. uhum. E o lugar onde eu não posso gerar mais valor é não ter medo de não estar lá naquele foro, porque também não preciso marcar território. Então, no modelo de rede, e, tipo, a gente fala de network first, de trabalho, marcar território não é o fator mais Não faz relevante. sentido, né? Não, E a gente está falando aqui que não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, sem né? dúvida. E essa questão dos rituais de trabalho e entender a vocação dos canais, né, que a gente usa, o que dá para ser síncrono, o que dá para ser assíncrono, né? E a gente realmente se reunir quando for para ouvir o outro, né? Para expandir perspectiva e não ficar ali só um falando e todo mundo ouvindo e dormindo, né? Porque ouvindo mesmo ninguém tá. Então a gente tem que parar, né, de fazer essas coisas que são muito improdutivas e ninguém aguenta mais, né?
você sabe que até como métrica, né? Quando tem plataforma que quando você abre reunião com 30, 40 pessoas, eles já não consideram aquilo como colaboração, Pois porque não é é isso aí. métrica de colaboração, a pessoa está lá de corpo presente, né? É, a alma tá no outro lugar, É, né? então para quem quer colocar, conectar, tipo, alinhar interesse, valor, e construir coletivamente, esse aspecto de trabalho em rede é algo muito legal. Dá para você mapear com tecnologia e você tem tecnologia, tem para todos os gostos, tá? Tem tecnologia super robusta para empresas maiores e dá para você entender com empresas com modelos até abertos, menores, né? E é uma métrica que é importante porque vamos dizer que é o segredo para você ter um sucesso num projeto ou não. Às vezes você tem um time maravilhoso, mas se a dinâmica de colaboração não está funcionando bem, você não consegue tocar as coisas, nem fomentar o bem-estar, né? Já que a gente está falando de felicidade no trabalho. Bom, Sim, eu ficaria falando horas, né, desse tema eu aqui, também. mas estamos chegando no final. Eli, quer deixar algum recado para quem está seguindo nossos conteúdos, a jornada? E Sim, primeiro assim, né? Se você gostou desse vídeo aqui, né, curte, compartilha, chama os amigos para assistir e acompanha a gente que tem mais vídeos, entrevistas legais como essa. Nós estamos entrevistando executivos e executivas, né, de empresas, falando de felicidade no trabalho, também acadêmicos e consultores. Tá muito legal, tem vários vídeos aí. Segue a gente para saber mais e contribua com a gente. até uma Seu recado próxima. final, O Miguel. recado final: colaboração é a tecnologia mais disruptiva que existe e a mais difícil de implementar, ou seja, dá trabalho, mas vale a pena. A gente Vale vive a isso, né? pena. A gente vive isso É. conosco. Obrigada, até Obrigado. mais.